Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. Estou um tempão sem conseguir aparecer por aqui, mas hoje, feriadão, eu escolhi tirar um tempinho desse dia de descanso para poder compartilhar aqui com você alguns insights, né? Coisas incríveis vêm acontecendo na minha vida a partir de várias consciências que vêm se atualizando com as barras de Access. E eu escolhi contar um pouquinho aqui para você dessa história. Se você ainda não conhece as barras, né, como que isso pode te ajudar aí na sua vida também. E essa live é exatamente sobre a lei da atração e as barras de Access, né? O que a lei da atração tem a ver com as barras de Access, ou o que as barras de Access têm a ver com a lei da atração. E eu não sei se já aconteceu isso contigo, né? Mas quero deixar aqui essa pergunta e essa reflexão. Porque eu tinha trabalhado, né, muitos exercícios de visualização, de autoafirmação. Bom dia, Ju, seja bem-vinda! E eu lia muitos livros sobre a lei da atração e fazia tudo aquilo que ensinavam nos livros, sabe? Mas eu ficava me questionando por que as coisas não estavam se atualizando da forma como eu realmente gostaria na minha vida. Já aconteceu isso aí com você? Seja bem-vinda, Lilian. E aí, gente, quando isso aconteceu, deixa eu fixar o tema aqui da live, para quem chegar depois saber do que nós estamos falando aqui. E não ficar perdido aqui. Manda aviãozinho também para que a gente possa compartilhar, para que esse conteúdo ele chegue para mais pessoas, né? E aí, o que aconteceu? Eu já tinha lido, assim, os principais livros da lei da atração. Já estava aplicando, fazendo todos aqueles exercícios, mas parece que quanto mais eu fazia, quanto mais eu tentava manifestar aquilo que eu queria na minha vida, mais eu ia me afastando daquele lugar. Deixa eu ver aqui se isso está acontecendo com você também. Se estiver acontecendo, ó, deixa aí no chat para eu poder saber. E aí, gente, eu ficava me perguntando muito, putz, por que funciona para todo mundo e não está funcionando para mim, né? E aí, gente, assim, eu acredito que nada é por acaso, né? Às vezes, assim, as coisas elas não se atualizam da forma como a gente gostaria, né? Mas tudo que a gente faz, ele acaba tendo um resultado, né? Mesmo que não seja, assim, exatamente aquilo que você tá buscando. Então, o que eu percebi? Que embora eu não estivesse conseguindo manifestar aquilo que eu realmente queria, aquilo que eu realmente estava buscando, né? Fazendo os exercícios, fazendo as práticas que eu aprendia nos livros de lei da atração, mas isso de alguma forma estava atraindo para minha vida outras informações que iriam me ajudar e queriam contribuir com essa minha busca, né, por respostas. E foi aí que eu conheci o professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto, se alguém não conhece, se alguém não sabe, eu super indico que siga o perfil dele. Ele tem um curso completo de física quântica, 100% gratuito, gente. O nome do curso é Caminho das Palestras. E por que eu indico que você entre no site do professor Hélio Couto pelo Google? Você pode buscar lá no Google, professor Hélio Couto, Caminho das Palestras. Porque no YouTube tem muitos vídeos dele, mas esses vídeos eles são... Às vezes você acaba assistindo numa ordem aleatória. Então, por exemplo, são 80 palestras ao todo, com 3 horas cada uma, tá, gente? Ah, que maravilha, Ju! Eu usei durante 1 ano e pouquinho a ressonância harmônica, até eu entender e me reconhecer verdadeiramente como co-criadora da minha realidade, né? E hoje não faz mais sentido para mim continuar usando a ressonância harmônica, porque dentro da ressonância harmônica, né, quem dá o start lá é o professor. E eu entendo que hoje eu já consigo fazer esse start aqui na minha vida para poder manifestar o que eu quero. E aí, gente, é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Quando eu comecei a estudar a física quântica com o professor Hélio Couto, eu comecei a entender que a gente não atrai para a nossa vida aquilo que a gente quer. A gente atrai para a nossa vida aquilo que nós estamos vibrando. E aí, o que eu percebi que estava acontecendo? Eu queria muito naquele momento, né? Manifestar, por exemplo, mais dinheiro, eu queria manifestar mais clientes.
Só que a minha cabeça, ela tava ali perdida. E quando você está na falta, você acaba atraindo para você mais daquilo que você gostaria de ter, mais daquilo, na verdade, que você tem hoje, né? Então, por exemplo, se você tá na falta, se você tá na escassez e você não consegue mudar esse padrão vibratório, você vai atrair para sua vida mais disso, só que de forma inconsciente. E aí, foi aí que caiu a grande ficha para mim, que o quê? Não adiantava eu fazer exercício de visualização, não adiantava eu fazer autoafirmação, fazer mural de sonhos, se você continua vibrando numa frequência ali, que é uma frequência que não tá te ajudando, que é uma frequência que não tá em ressonância com o que você deseja manifestar na sua vida. Mas aí, como nada é por acaso também, né? E começaram a aparecer esses vídeos do professor Hélio Couto no YouTube. E aí eu fui estudar física quântica com ele. Quando eu fui fazer o curso com ele, várias outras coisas começaram a se atualizar na minha vida. E uma delas foi a terapia holística, né? Então a primeira formação que eu fiz, por exemplo, foi o Reiki. Ali eu comecei a entender um pouco mais sobre os nossos chakras, sobre os centros de energia vital que nós temos, sobre esse alinhamento, sobre o desalinhamento dos chakras. E aí aconteceu uma outra coisa, que foi surgir as barras de Access na minha vida, né? E como que a barra de Access surgiu na minha vida? A barra de Access surgiu no início do ano passado, janeiro de 2022, mais ou menos. E aí uma cliente minha de coaching, nessa época eu atuava como coach de carreira, eu tava assim muito cansada, porque eu tava com a agenda muito cheia de clientes, né? E aí, essa minha cliente falou assim, olha, Dani, escuta esses áudios aqui, porque eu tenho ouvido isso e isso tem feito muita diferença na minha vida. E aí eu comecei a usar, gente, eu tô falando de vídeo gratuito que você encontra no YouTube. Terminou essa live aqui, você pode colocar lá, perguntas de Access para mudar a minha vida, perguntas de Access para atrair dinheiro, perguntas de Access para destravar a minha vida, mantras de Access. E foi isso que eu comecei a fazer. E aí, quando eu comecei a usar os mantras, né, que eu comecei a usar as perguntas, e vou falar aqui um pouquinho das perguntas, né, o que acontece quando a gente usa essas perguntas e tudo aquilo que se manifestou, né, na minha vida a partir disso, porque eu vou contar aqui pra vocês, né, tudo que vem acontecendo, mas em especial ontem uma situação específica que aconteceu comigo, né, eu fui participar de um show. Nesse show tinham cerca de 700 pessoas mais ou menos e eu tive a oportunidade de falar sobre as barras de Access nesse show. Vou voltar nesse assunto aqui, tá? E aí, gente, quando eu comecei a usar as perguntas, eu comecei a perceber que as coisas elas estavam começando a acontecer na minha vida, mas as coisas assim, as pequenas coisas. Então eu comecei a encontrar dinheiro, sabe? Achar dinheiro no chão. Comecei a chegar no shopping e perguntar, né? Universo, onde está a minha vaga mágica? E aí, putz, tá uma pessoa saindo na hora que eu estava chegando e aí eu encontrar aquela vaga no estacionamento, aquela vaga maravilhosa que, putz, tinha sido o universo que tinha mandado. E aí, quando eu comecei a perceber, assim, bônus, ganhando presentes, ganhando, sabe, coisas pequenas, aquilo me chamou a atenção. Falei, putz, esse negócio, ele tá funcionando. E aí, gente, assim, as perguntas, pra mim, Access tem muitas ferramentas incríveis, né? A Access, eles estimam cerca de 8.000 ferramentas de expansão de consciência, tá? E pra mim, as perguntas são uma das mais poderosas. Por quê? As perguntas, elas ajudam a gente justamente a sair do padrão de falta, do padrão de escassez e abrir espaço na nossa realidade para que novas coisas apareçam no lugar da escassez e da falta. Então, o que de uma forma geral acontece? Você imagina que você tá sem dinheiro aí, que você, putz, está vivendo uma situação bem interessante em relação ao dinheiro, tá? E aí, uma amiga sua te chama para viajar. E aí você fala para sua amiga, ai amiga, eu queria muito, ó, querer também é uma palavra que traz muita falta, tá? Eu quero, eu preciso.
Tudo isso são palavras que emanam falta. Por quê? Se você quer, é porque você não tem. Então já pega a dica, ó, eu escolho. Eu escolho, porque eu escolho vem da vontade soberana. E a tua vontade, ela é soberana sobre tudo aquilo que acontece nesse universo. Lembra? A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente está vibrando. E aí, você vira pra sua amiga e você fala assim, não posso ir não, porque eu não tenho dinheiro. Eu queria muito, tô precisando viajar, mas eu não tenho dinheiro. E aí, você passa na frente de uma loja e você vê aquela promoção incrível daquela sandália maravilhosa que você queria muito. E aí, você olha para aquela sandália e aí você repete mentalmente pra você: poxa, queria tanto, mas não tenho dinheiro. E aí você entra muitas vezes na reclamação: putz, que droga desse emprego aqui que eu trabalho, ou putz, que vida é essa, né, que eu não tenho dinheiro para isso. E aí as oportunidades, as situações vão aparecendo na sua vida e você continua repetindo isso, que você não tem dinheiro, que você não tem dinheiro. Por quê? Foi uma conclusão que você chegou em relação à situação que está acontecendo naquele momento na sua vida. Só que o que acontece com você quando você começa a repetir que você não tem dinheiro? Você começa a solidificar isso na sua realidade. E aí, quanto mais você repete para você mesma, nos seus pensamentos e para as pessoas, que você não tem dinheiro, que você não pode fazer aquilo, que você não pode viajar, que você não pode comprar, que você não pode sei lá o quê, porque você não tem dinheiro, você começa a solidificar aquilo. E aí o que acontece? Lembra da vibração, da frequência. Você está entrando numa frequência de falta, numa frequência de escassez, numa frequência de chateação, numa frequência de reclamação. E aí adivinha o que você vai atrair para sua vida? Mais de tudo isso. Mais de tudo isso. E quando eu estava estudando sobre a lei da atração somente com os livros, eu não conseguia perceber isso, sabe? Então eu achava que era só eu ficar ali fazendo autoafirmação todos os dias, que, sabe, tudo ia acontecer na minha vida. Só que na prática não acontecia, na prática não era dessa forma que funcionava. E em Access, a gente aprende a fazer as perguntas para o universo. Então, em vez de você reclamar que você não tem o dinheiro para fazer a viagem, você vai perguntar para o universo: universo, como eu posso fazer essa viagem com total facilidade? Por quê, gente? Essa pergunta aqui, ela tem 2 segredos. Primeiro, que o universo, gente, entenda como Deus, como a consciência infinita, como todo, é o criador de tudo aquilo que há, tá? Quando a gente faz as perguntas em Access, a gente aprende que a intenção das perguntas não é você responder com a sua mente cheia de crenças limitantes sobre o que você pode e o que você não pode fazer, sobre o que você consegue e o que você não consegue manifestar na sua realidade. Mas a intenção das perguntas em Access é você abrir espaço para que você possa receber essas respostas do universo, da consciência divina, tá? Através de quê? Através de um insight, através de uma ideia, através de uma possibilidade. E aí, quando você sai da conclusão e você para de repetir que você não tem dinheiro e você começa a perguntar para o universo: como eu posso ter isso com total facilidade? Quais são as fontes de renda que estão disponíveis para mim agora, que não estavam até 10 segundos atrás? Como eu posso manifestar isso? O que está certo sobre isso que eu não estou conseguindo perceber? Porque, gente, nada na sua vida está acontecendo. Tudo você está atraindo, seja as coisas que você considera como boas, seja as coisas que você considera como ruins. Então, se tem um monte de gente chata, pentelha aparecendo na sua vida, saiba que é você que está atraindo isso. E aí, o que isso diz sobre você? O que você precisa aprender sobre essa situação? Se você está vivendo escassez e se você está vivendo falta, precisa começar a olhar para dentro de você. Porque alguma coisa dentro de você está ressonando, está ressonante com essa falta e com essa escassez que está acontecendo na sua vida. Só que isso é inconsciente, é por isso que dá um nó na nossa mente. Porque conscientemente você quer uma coisa, inconscientemente você começa a atrair outra, que na verdade
na maioria das vezes é muito mais daquilo, né, que você não gostaria mais de ter na sua vida. E aí você começa a entrar nesse ciclo de reclamação, de coitadinha de mim, de funciona pra todo mundo menos pra mim, ó céus, ó azar, por que só comigo, né? Tá fazendo sentido, gente, que eu tô trazendo aqui pra vocês? Deixa aqui nos comentários para eu poder saber e compartilha essa live. Bora mandar aviãozinho para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, porque tem muita coisa ainda aqui para poder compartilhar com vocês, tá? E aí, gente, quando eu comecei a usar o poder das perguntas, e o poder das perguntas é quântico, né? Porque, gente, as palavras têm poder e isso também é bíblico, né? Tudo aquilo que a gente fala tem um poder muito grande. Então, quando a gente começa a fazer as perguntas, a gente começa a abrir espaço no universo, quanticamente e energeticamente, para que novas possibilidades se atualizem na nossa vida. E que sejam totalmente diferentes daquilo que é o que a gente está vivendo hoje na nossa realidade. E aí, quando todas essas coisas começaram a acontecer, eu falei, putz, vou fazer uma classe de barras. Nunca tinha corrido as minhas barras antes, tá, gente? E se você não sabe do que eu tô falando aqui, as barras de Axis, gente, ela é uma ferramenta energética de expansão de consciência que envolve toques em 32 pontos da nossa cabeça. Então, o Gary Douglas, que é o fundador de Axis, ele mapeou 32 pontos na nossa cabeça e esses pontos eles correspondem a diferentes áreas da nossa vida, incluindo a área do dinheiro, tá? Nós temos um ponto específico do dinheiro. E aí, quando esses pontos eles são tocados, né, e existem, você aprende como fazer isso dentro da classe de barras, tá, gente? Eu não vou entrar aqui no detalhe da questão. Mas quando esses pontos eles são tocados, é feita a liberação numa sessão de barras, é feita a liberação energética de pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando limitações na sua realidade. E aí, se você não tem mais pontos de vista, por exemplo, sobre como receber dinheiro, vai se atualizando várias outras fontes de renda na sua vida, várias outras formas de chegar ao dinheiro na sua vida. E aí, se você, por exemplo, está vivendo uma situação interessante em relação a clientes, não tenho cliente, ninguém quer comprar meu produto, ninguém quer comprar meu serviço, ninguém quer fazer terapia, tem pontos de vista dentro de você que está criando essa realidade. E aí, se você limpa isso, se você limpa esses pontos de vista, se você limpa esses pensamentos, sentimentos e emoções de falta e de escassez, e você não tem mais isso, a mágica ela começa a acontecer, que é o quê? Infinitas possibilidades se atualizando e clientes chegando na sua realidade com muito mais facilidade. E o que mais é possível, né? A gente faz essa pergunta em Axis, o que mais é possível aqui no universo? Como pode melhorar tudo isso? E o como pode melhorar tudo isso não é só quando as coisas estão ruins, é quando a sua vida tá, boa, tá tudo funcionando, e aí você pergunta para o universo e você faz essa demanda para o universo, como pode melhorar tudo isso? Porque, gente, as coisas que estão funcionando pra gente são as que mais prendem a gente nessa realidade. Porque a gente compra um interessante ponto de vista de que essas são as coisas que funcionam. E aí é o bom que te afasta de conseguir manifestar na sua vida o ótimo e o extraordinário. Então, como seria se você pudesse estar constantemente nas perguntas? Como seria se você tivesse constantemente, diariamente, abrindo espaço quanticamente na sua realidade para que novas situações apareçam e se atualizem na sua vida? E aí, gente, o que aconteceu comigo quando eu fiz a minha primeira classe de barras? Primeiro, que eu não conhecia barras, tá? Nunca tinha passado pela sessão. Quando eu fiz a primeira classe, eu saí de lá determinada que eu queria me tornar facilitadora, que eu escolhia me tornar facilitadora. Porque foi tão incrível para mim, foram tantas fichas que caíram. Dos maiores benefícios de uma sessão de barras, relatado pelas pessoas, é uma profunda sensação de paz, de calma, de alegria, de bem-estar. Então você sai da sessão de barras assim, muito zen. Você sai muito de boaça com a vida, sabe?
e querendo mais com a vida, querendo mais da vida, sabe? Querendo mais daquilo, querendo sentir aquela sensação novamente. E gente, eu não quero que você acredite no que eu tô falando aqui. Essa live é para te convidar a experimentar. Porque tudo que eu posso fazer aqui é ser a energia do convite. Eu não tenho como transferir a minha experiência para você que tá aqui assistindo e para você que vai assistir essa live depois. Mas tudo que eu posso fazer é compartilhar com você como foi para mim, como tem sido para as minhas alunas, para as pessoas que têm se tornado praticantes de barras comigo e para milhares de outras pessoas no mundo inteiro. Porque a Axis hoje está presente em mais de 170 países. Milhares e milhares de pessoas já experimentaram os benefícios das barras. Então eu tô aqui para ser a energia do convite, para que você venha experimentar e tirar as suas próprias conclusões, né? Começa hoje, assim que terminar essa live, vai lá pesquisar no YouTube sobre os mantras e sobre as perguntas e começa a aplicar isso na sua vida e depois volta aqui para me contar, me manda um direct para dizer como é que tá sendo essa experiência. E aí, gente, eu saí de lá assim determinada que eu escolhia espalhar mais consciência para o planeta. Por quê? Numa classe de barras, ela vai muito além do que você aprender a correr as suas próprias barras e aprender a correr as barras de outras pessoas. Eu falo que Axis é um grande convite para que a gente possa escolher uma forma diferente de funcionar nesse planeta, que vai além do trauma e do drama. E aí, gente, ó, a grande maioria das pessoas nessa realidade na terceira dimensão estão vivendo no trauma e no drama. No trauma e no drama financeiro, no trauma e no drama dos relacionamentos e mais um monte de caca que a humanidade vai criando. E aí, o convite de Axis é para que você possa sair dos traumas e dos dramas, de tudo aquilo que você já viveu, porque às vezes, ó, é coisa que tá lá, ó, lá atrás na tua história, que não tá acontecendo mais hoje, mas que você continua sofrendo por essas coisas. E aquilo que você ainda tá vivendo hoje e que estão te impedindo de se reconhecer como ser infinito que você é. Porque todos nós viemos aqui, gente, para prosperar, para viver uma vida e viver uma vida em abundância. Deus, eu tenho repetido isso aqui toda live, toda palestra eu falo sobre isso. Deus não tem filhos favoritos. Imagina você, quem é mãe aqui vai entender o que eu vou falar, tá? Se liga nessa daqui, deixa eu só beber uma água. Deus não tem filhos favoritos. Como que você, como mãe, você tendo dois filhos, você ia escolher dar tudo para um dos seus filhos e deixar o outro passando fome, passando frio? Você tá entendendo onde eu quero chegar, gente? E aí, esquece esse negócio de que Deus quis, porque Deus não quis nada disso para a humanidade, sabe? Deus não quis nada disso de escassez, de falta que a gente está vivendo. E se tem pessoas vivendo a prosperidade, vivendo a abundância, vivendo a fartura, vivendo uma vida plena, uma vida em abundância, é porque isso está disponível para todos nós, todos nós. Se você está criando falta, se você está criando escassez, isso tem a ver com as suas escolhas, isso tem a ver com aquilo que você está vibrando. Porque todos nós estamos sujeitos à lei da atração. A gente atrai para a nossa vida aquilo que a gente está vibrando. É só uma questão de escolha. É só uma questão de escolha. E quando você toma consciência, e aí, gente, ó, você não pode mudar aquilo que você não sabe que precisa ser mudado. Por isso que a gente diz que Axis, barras de Axis, é uma ferramenta de expansão de consciência, não é terapia, é uma ferramenta de expansão de consciência. Porque quando você toma consciência do que precisa ser mudado, do que pode ser mudado, a forma de mudar as coisas, você tem a possibilidade de mudar absolutamente qualquer coisa que você esteja escolhendo mudar na sua vida. Então, o grande convite de Axis é para que você possa sair dos traumas e dos dramas que você está vivendo para se abrir para as infinitas possibilidades. E aí você aprende como fazer isso
numa classe de barras, e mesmo antes de você estar numa classe de barras, eu já estou trazendo aqui para você várias ferramentas que funcionam, que eu apliquei na minha vida e que eu continuo aplicando até hoje e que tem trago resultados incríveis. Ontem, quem participa dos meus grupos, né, o grupo de alunas, o grupo de mentoradas, porque eu também tenho uma mentoria de negócios para terapeutas, e ontem, assim, eu recebi um feedback, recebi vários feedbacks incríveis, inclusive já eu vou compartilhar nos stories alguns deles, né? Mas uma das pessoas me chamou muita atenção, porque essa pessoa, ela é uma pessoa que ela tem depressão crônica há anos. Quando ela veio fazer a classe de barras, ela veio justamente me perguntando isso: Dani, mas será que realmente funciona? Será que isso é pra mim? Poxa, há muito tempo eu tomo remédio, há muito tempo, assim, isso é muito difícil pra mim. E aí eu falei pra ela, né, dos benefícios relatados em relação à depressão também. E, gente, ontem essa pessoa mandou um depoimento lá no grupo dizendo: Dani, gratidão. Há anos eu não me sentia feliz como eu tô me sentindo agora. Então é por isso, gente, que eu tô aqui pra dizer que eu tô aqui pra ser a energia do convite, sabe? Tudo que eu posso fazer é te convidar a experimentar. E aí, o que aconteceu, gente? Lá, nessa época, em janeiro do ano passado, eu ainda era coach e mentora do time do Instituto Brasileiro de Ciências Holísticas Integradas, que é o Instituto da Diana Rodrigues. Eu fazia parte do time dela, eu era mentorada do Instituto há mais de 2 anos. Na classe de barras me veio a consciência de que eu precisava sair da mentoria e que eu precisava sair do time. E olha, gente, ali eu tinha uma importante fonte de renda, porque além dos meus clientes individuais, eu recebia para poder fazer os atendimentos dentro da mentoria. Então, não foi uma decisão fácil, mas me veio essa consciência que o quê? Eu precisava, né? A Diana, ela foi muita contribuição na minha vida, mas eu precisava começar a fazer as minhas próprias criações. Eu já estava ali há 2 anos embaixo da asa dela, aprendendo com ela, aprendendo com os bastidores do negócio dela, atendendo em volume muitos coaches, muitos outros terapeutas. Então isso me deu uma experiência muito grande, mas era a hora de eu sair do casulo e bater asas para poder voar. Então foi a primeira consciência que me veio, né? A segunda consciência, que estava na hora de eu encerrar todos os meus processos individuais de coaching para começar a trabalhar com grupos. Também não foi uma decisão fácil, porque uma coisa é você atender no 1 a 1, outra coisa é você liderar e comandar todo um grupo. É totalmente diferente a entrega. E aí, gente, nessa época, em janeiro do ano passado, um processo de coaching comigo, ele custava em torno de R$5.000. Então só pensa assim, como que foi tomar essa decisão, sabe? Deixar tudo isso para trás para poder recomeçar um novo negócio, para recomeçar uma nova história dentro da terapia holística, dentro das barras de Axis. E por que eu tô trazendo tudo isso para você? Porque eu acabei de falar aqui que muitas vezes é tudo aquilo que tá bom na sua vida que vai te afastar do extraordinário. Então, olha para tudo aquilo que você percebe na sua vida agora que tá funcionando, que tá bonzinho, e começa a perguntar para o universo: como eu posso sobrecriar tudo isso? Como a minha vida pode ser muito mais incrível, mais maravilhosa, mais grandiosa do que tudo isso que eu tenho hoje? E desapega, porque é esse apego que a gente tem, sabe? Ao porto seguro, aquilo que de alguma forma a gente acredita que traz algum tipo de segurança pra gente. E lá, a Diana, pra mim, era a minha segurança. Porque eu fechando ou não fechando cliente no individual, eu tinha os clientes da mentoria para poder atender. Então eu tinha aquela renda ali que eu podia contar. Aquela era a minha zona de conforto. E é a tua zona de conforto que te impede e que tá te impedindo de viver algo ainda mais grandioso na sua história. E aí, lembra, quando a gente está nas perguntas, a gente vai abrindo espaço para a gente poder conseguir perceber aquilo que a gente não está conseguindo perceber. E aí, como um ser finito, você vive a partir dos seus pensamentos limitantes, pensamentos de merda, porque a gente tem um monte de pensamento de merda na cabeça, de titica na cabeça, crenças limitantes, pensamentos sabotadores, e tudo isso está ferrando com a tua vida.
E quando a gente começa a se abrir para as possibilidades e a usar as ferramentas, a gente começa a viver o que? A partir do ser. Ser quem você realmente é. Não ter medo de vir aqui, ó, de abrir uma câmera e falar aquilo que você pensa. Ser contribuição para as pessoas. De aparecer aqui num feriado, ó, de cara lavada, de cabelo molhado. Por quê? Porque você simplesmente está sendo quem você é. E eu não estou aqui, gente, como dona da verdade, mas eu estou aqui 100% com todo o meu coração, tirando um tempo do meu dia que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa para poder espalhar consciência para você e para quem escolher receber. Porque é o que está funcionando para mim. É o que está funcionando para mim. E eu escolho, né? Espalhar isso para que mais e mais pessoas, porque, gente, quando uma pessoa desperta, todas as outras têm a possibilidade de despertar também. E aí, eu encerrei todos os processos individuais, criei a minha primeira mentoria em grupo, né? Nessa época, eu entrei de sociedade com uma amigaça minha, uma irmã minha, que foi a Nayelen, ela me ajudou muito. Então, nós montamos juntas a primeira turma do programa de mentoria Negócio Magnético. Depois, eu renovei para a segunda turma. E aí depois, gente, qual que foi a consciência que veio? Porque a consciência, ela vem vindo aos poucos, né? Conforme a gente vai limpando, gente, pensa, é uma vida inteira você comprando interessantes pontos de vista das outras pessoas. Então, é uma vida inteira você criando camadas e mais camadas e mais camadas de crenças limitantes e pensamentos sabotadores. Então, na sessão de barras, você vai limpando isso, sabe? Mas não é tudo de uma vez. Você vai limpando aquilo que está disponível, aquilo que está liberado para ser limpo naquela sessão. Então, as consciências foram vindo. E aí, depois que eu estava já com a minha segunda turma de mentoria lá do programa Negócio Magnético, qual que veio a consciência? Que não era mais o coaching. Eu falei, putz, universo, como pode melhorar isso aqui? E aí me veio a consciência de que o novo caminho que eu deveria seguir era o caminho das terapias holísticas, o caminho das barras de Access, das ferramentas energéticas. E é sempre uma pergunta, gente, que abre novas portas na nossa vida, que abre espaço para que novas coisas se atualizem, né? E aí eu comecei a montar as minhas primeiras turmas de barras de Access, só que aí aconteceu uma outra coisa, porque olha como que a gente se sabota, né? Eu comecei a entrar num interessante ponto de vista que se eu começasse a falar nas minhas redes sociais sobre barras de Access, poxa, tem um monte de outros facilitadores no Brasil e no mundo, vai estar todo mundo falando da mesma coisa, eu vou estar imitando essas pessoas. Bem, resposta errada. E por que eu tô compartilhando isso aqui com você? Porque muitas vezes você não se permite ser a contribuição que você realmente poderia ser para você mesma e para o mundo, porque você acha que você está imitando as outras pessoas, porque você acha que você está copiando as outras pessoas. Só que esquece isso, porque nós somos únicos. Mesmo se você tentasse copiar, você jamais vai conseguir fazer isso, porque, gente, cada pessoa tem uma forma de entregar. Eu falo que o material de Access, ele é o mesmo em qualquer classe. Se você escolher fazer uma classe de barras comigo, você vai receber o mesmo manual, o mesmo gráfico de cabeça, a mesma apostila, mesmo tudo do que se você fizer com outra facilitadora que está lá na Bahia, que está em qualquer lugar do Brasil, porque o material é o mesmo. Mas eu garanto a você que cada classe de barras ela é única. Inclusive, a classe que eu dei na semana passada é diferente da classe dessa semana, é diferente da classe que vai acontecer na semana que vem. Por quê? Porque cada classe tem pessoas diferentes, então cada classe vai ter uma dinâmica diferente. E essa é a mágica, só que como terapeuta, como profissional do desenvolvimento humano, como ser humano, todos os dias você vai precisar fazer uma escolha na sua vida. E que escolha é essa? Você vai precisar escolher entre o seu ego e a contribuição. Sempre que você escolher pelo seu ego, você vai entrar no mimimi, de isso não é pra mim, do não tô pronta, não tenho conteúdo pra compartilhar, o que as pessoas vão pensar, tenho vergonha de gravar, não gosto de ser a blogueirinha. E quantos interessantes pontos de vista tem sobre isso? E aí, sempre que você escolher pelo seu ego, você deixa de ser toda a contribuição que você realmente poderia ser pra você mesmo e pro mundo. E se você escolher ser contribuição,
estar 100% comprometido em contribuir com tudo aquilo que você sabe, você vai precisar abrir mão do teu ego. Passar por cima da tua vergonha, passar por cima dos teus medos, não tá nem aí pro que os outros vão pensar. Entender que tem pessoas que vão gostar do que você tá falando, tem pessoas que não vão gostar do que você tá falando, tem pessoas que vão estar abertas para receber aquilo que você tem para entregar, tem pessoas que simplesmente estão escolhendo não receber de você. E tá tudo bem, porque não é sobre os nãos que a gente recebe, são sobre as pessoas que estão dispostas a dizer sim, são sobre as pessoas que estão dispostas a ouvir o que a gente tem para poder dizer, para poder compartilhar, sobre as pessoas que estão abertas e dispostas a receber o melhor que a gente tem para entregar. Então eu não tô aqui pelas pessoas que não estão aqui comigo, eu tô aqui por você, que escolheu também tirar um dia, que escolheu também tirar um horário do seu dia, uma hora do seu dia para poder estar aqui comigo, ouvindo aquilo que eu tenho para dizer. E o que você está me entregando aqui é o que de mais valioso você tem. O que eu estou entregando aqui para você é o que de mais valioso eu tenho. E quantas coisas incríveis podem acontecer a partir dessa conexão. E aí, gente, enquanto eu estive nesse lugar, né, as coisas elas até começaram a acontecer, porque eu fiz classes em setembro, outubro, novembro, só que as coisas elas realmente começaram a expandir exponencialmente quando eu comecei verdadeiramente a usar a ferramenta, a receber sessão de barras. E é essa consciência que eu quero trazer aqui para você, por quê? A classe de barras, ela é incrível, ela é grandiosa. Eu falo que é como se você estivesse recebendo uma varinha mágica do universo para você mudar qualquer coisa que você esteja escolhendo mudar na sua realidade. Mas você realmente só vai mudar aquilo que você quer mudar quando você usar a ferramenta. Não adianta você saber. Não adianta você saber quantas coisas você já sabe. O que vai fazer a diferença é o que você faz com o que você sabe. O quanto você tem usado as ferramentas que você já recebeu, quantos cursos você já fez e que você não está aplicando hoje. E as barras é a mesma coisa. E aí, gente, aconteceu algo muito interessante também. Por quê? Em setembro do ano passado, na verdade, um pouquinho antes disso, né? Por quê? Eu me tornei facilitadora de barras, até então eu só era praticante, né? Para você se tornar uma facilitadora também, você precisa fazer 3 classes diferentes, com facilitadores diferentes. E eu me tornei facilitadora em julho do ano passado. Quando eu me tornei facilitadora, me veio um convite para poder trabalhar com as barras de Access como voluntária dentro de uma casa espírita aqui no Rio de Janeiro. E aí, por que eu tô trazendo isso pra você também? Porque eu já era voluntária nessa casa, eu já trabalhava como voluntária nessa casa, eu já tinha tentado ir pra holística nessa casa com um reiki e não tinha vaga. E aí, gente, ó, quando você tira os pontos de vista, quando você vai limpando tudo aquilo que tá criando limitação, vai abrindo espaço pro novo. Então, eu me tornei facilitadora no dia 10 de julho. Em meados do mês de julho, eu recebi o convite para trabalhar com as barras. Não foi com outra terapia, foi com as barras. E aí, no dia 1º de agosto, eu comecei a trabalhar com as barras na casa. E aí, comecei a fazer sessões de barras, mas ainda não estava recebendo. Olha onde que eu quero chegar. E aí, eu tinha uma coisa, gente, chamada asma do riso. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu usava bombinha, então bombinha mesmo para asmático. E o que acontecia? Todas as vezes que eu dava uma gargalhada, que eu me empolgava, se eu risse muito, e não era muito assim, muito é aqui uma metáfora, tá? É dar uma gargalhada. Se você me contasse uma piada e eu risse, eu tinha uma crise de riso. E essa crise, na verdade, uma crise de riso não, eu tinha uma crise de asma e precisava usar a bombinha para poder... como é que se diz? Para poder abrir e poder conseguir respirar, porque era isso, gente, parava de respirar, não conseguia puxar o ar, né? A asma do riso, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão perceber que o que acontece é que quando a gente dá uma gargalhada, é como se o nosso pulmão, eu não sei explicar tecnicamente, tá, gente, mas é mais ou menos isso. É como se os nossos alvéolos, eles abrissem demais, muito rapidamente. E aí o meu corpo entendia como se ele estivesse sendo atacado e aí ele fechava.
Nessa que fechava, vinha a falta de ar e todos os sintomas da crise de asma. E aí eu fui fazer uma constelação, eu tava indo constelar a situação do dinheiro. Eu já contei, acho que essa situação aqui, né? Porque enquanto a gente tá na resistência, gente, daquilo que a gente tem que fazer e a gente não faz, as portas vão só se fechando. E aí, o que aconteceu um pouco antes disso? Eu fechava cliente, e aí os clientes desmarcavam, cancelavam, os clientes sumiam. E o que eu percebi depois? Que o que estava acontecendo é que, como eu estava com a minha agenda muito lotada, eu não queria mais atender, inconscientemente. Se eu não queria atender, o universo ele dava um jeitinho de eu não atender. Então, ó, mais um exemplo aqui de que a gente não atrai o que a gente quer. Por quê? Eu queria era mais fechar clientes, né? Tudo que eu queria era fechar mais clientes. Só que o que acontecia? Como eu não queria atender mais, porque eu já estava com a minha agenda lotada dos meus clientes individuais e dos clientes da mentoria que eu atendia, o universo dava um jeitinho de não colocar mais ninguém na minha agenda, né? E aí eu estava indo constelar essa situação do dinheiro, a cabeça pirada com toda essa transição que eu tinha que fazer, só que no meio do caminho eu tive uma crise de asma. E aí eu cheguei lá nessa constelação e eu falei, foi a Monique Slama, super indico aqui, gente, consteladora aqui no Rio, ela atende lá em Campo Grande, maravilhosa, foi a minha primeira facilitadora de barras de Axis também. E aí eu cheguei lá, eu falei, eu quero constelar essa asma. E aí, gente, constelei, fiquei uns tempos sem ter as crises, só que depois ainda tive uma ou outra bem mais fraca. Só que desde que eu realmente comecei a usar a ferramenta, desde que eu comecei a correr as minhas barras toda semana, pelo menos receber as minhas barras, não tem mais crise. Não tem mais crise, sabe? Tem muito tempo, desde esse período lá, desde o início do ano, que eu não preciso mais usar a bombinha e não tenho mais as crises quando eu tenho gargalhadas, né? Quando eu tenho gargalhadas. E aí, gente, o que começou a acontecer depois que eu comecei a usar as ferramentas, né? Depois que eu comecei a correr as minhas barras toda semana. Eu comecei a ter turmas mais cheias, então as turmas desse ano, elas têm expandido muito. E percebam que tudo isso é muito recente, gente, tá? Tudo isso é muito recente, tá? Parcerias, situações têm acontecido na minha vida, então quem me acompanha aqui sabe que recentemente eu tive o Anselmo Vasconcelos, né, que é ator, é diretor, ator e diretor. Ele tem um espaço em Santa Teresa chamado Casa Azul, que é uma casa maravilhosa de arte terapia. Então ele veio participar da minha classe de barras. A partir desse movimento a gente fechou uma parceria. Na semana que vem eu vou estar lá conduzindo um evento dentro da casa dele, dentro de um espaço dele. Vou deixar o convite aqui para vocês no final, segura aí que eu já vou falar mais sobre isso. Mas só, gente, eu tô trazendo isso aqui para que você possa perceber quantos espaços vão se abrindo para que possibilidades se atualizem na sua vida. Então hoje, por exemplo, eu tô com parceria para classes de barras, então classes de barras onde a gente vai ter outras facilitadoras, né? Eu tenho uma classe onde a gente está em parceria com a Rúbia, que está sendo a nossa host da classe, com a Ellen, que é uma irmã que a vida me deu, que estava lá na minha classe, numa das minhas classes de barras, e aí a gente se conectou muito. Uma outra pessoa aqui que tá acabando. E aí, gente, parceria com a Alessandra Luz também, que é outra facilitadora maravilhosa. Me conectei com a Gabi, da Mágicas da Gabi, também super indico o perfil dela. A Gabi, ela ensina uma coisa que é a gente usar o Japamala fazendo os mantras de Axis. E o mantra de Axis é tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Ai, gente, deixa eu ver se eu consigo conectar aqui, porque eu quero contar essa história pra vocês até o fim. Segura aí que eu vou botar esse negócio pra carregar. Peraí, porque eu escolho terminar essa live contando aqui pra vocês como é que foi a tal da história de ontem. Peraí, segura aí, ó. O que tá acontecendo aqui? Me fala se funcionou, gente. Vocês estão me ouvindo? Não, Bárbara, não vou sair e voltar de novo.
que é para não perder a gravação, porque eu escolho deixar gravado aqui para vocês. Me fala só se vocês estão ouvindo novamente, porque travou, mas eu acho que voltou, né? Sim. E aí, gente, eu aprendi lá com a Gabi de fazer o mantra 200 vezes por dia. Então, eu faço de manhã, assim que eu acordo, e eu faço à noite. E aí eu falo que é o meu japa mágico, porque agora ele deixou de ser japa mala para ser meu japa mágico, porque com esse exercício, usando o mantra de Axis, e o mantra de Axis é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mágicas têm acontecido na minha vida, gente, diariamente eu tenho recebido, assim, inúmeros presentes do universo. Quantos feedbacks incríveis eu tenho recebido de vocês, presentes mesmo, presente físico. Quantas possibilidades têm se aberto. E aí, gente, o que aconteceu depois de tudo isso, né? No mês passado, que foi o mês de março, eu fiz o primeiro workshop da Operação Destrava Terapeuta. Essa ideia veio depois de uma sessão de barras. Então, depois de eu correr as minhas barras, me veio: Dani, se você pudesse ajudar outras terapeutas a venderem dentro do seu negócio de terapias, e se você pudesse pegar toda essa sua experiência que você tem de negócios, que você aprendeu nesses 2 anos de mentoria lá com a Diana, trabalhando com outros coaches, com outros terapeutas, todos os outros cursos de vendas que você já fez também, porque, gente, foram 18 anos trabalhando com vendas na CLT. O que eu falo hoje aqui, o que eu ensino para as minhas mentoradas, não é o que eu aprendi ontem, é o que eu aprendi uma vida inteira. Então, vender é algo que para mim sempre foi muito fluido, porque é algo que eu fiz a minha vida inteira. E que eu percebo que as terapeutas têm muita dificuldade, porque tem muitos pontos de vista sobre receber dinheiro. E aí ficam lá no gratiluz, né? Achando que é só mentalizar que vai vir cliente. E não é só isso. A mentalização e a visualização, ela vai te ajudar muito, mas você também precisa fazer a sua parte. Também tem estratégia para isso. E aí, gente, eu acredito hoje em 3 pilares. E que 3 pilares são esses? 1, você estar alinhado energeticamente com aquilo que você deseja manifestar na sua vida. Não adianta você querer. Você tem que estar nessa mesma frequência vibratória para você poder conseguir manifestar isso, né? 2, você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. E o 3 eu esqueci. Quando eu lembrar, eu volto aqui que eu acabei me perdendo do que eu estava falando. Mas você precisa saber o que precisa ser feito. Então, as estratégias de vendas, elas vão te ajudar muito, né, na hora de você fazer fechamento. E eu percebo que as terapeutas, elas entram muito nesse espaço, sabe? De, não, é só eu ficar aqui na gratiluz que os clientes vão chegar. Aí os clientes não chegam, se frustram, entram naquele ciclo que eu tava falando aqui no início. Então, gente, hoje, só para poder resumir, eu já tô na 3ª edição da Operação Destrava Terapeuta. E aí, da Operação Destrava Terapeuta, surgiu a mentoria, o programa Prospera Quem Vende, que é um programa de mentoria 100% focado em ajudar as terapeutas a construírem um faturamento recorrente de 6K e além. E aí, hoje, eu estou com 17 alunas no meu programa de mentoria. E por que eu tô trazendo isso aqui para você também? Porque até 30 dias atrás, gente, 30 dias atrás, isso não existia na minha realidade. Tudo isso começou no dia 29 de março, esses 2 últimos movimentos aqui. E tudo isso tem sido a partir das barras de Axis, de correr as barras, de usar os mantras, de usar as ferramentas, de escolher a contribuição como estilo de vida, que é algo que eu sempre falo, não começou agora com as barras, né? Mas é algo que eu verdadeiramente acredito. Eu acredito que quanto mais a gente contribui, mais o universo contribui com a gente. Quanto mais você contribui com as pessoas à sua volta, mais o universo ele contribui com você. E aí, gente, ontem, nesse movimento de receber barras, eu tenho participado de muitas trocas. Gratidão, Bárbara, sua linda. Eu tenho combinado trocas individuais, eu tenho organizado trocas em grupo com as minhas alunas, as outras pessoas que são praticantes de barras. E aí ontem nós fizemos uma troca. Essa troca ela foi agendada assim, tipo, em cima da hora. Ontem foi quinta-feira, né? Nós agendamos, na quarta-feira eu mandei o convite lá no grupo. Quarta-feira, no finalzinho do dia, gente, vamos fazer uma troca amanhã, véspera de feriado, tipo 3 horas da tarde. E aí o pessoal começou, bora, e acabou que super fluiu. E aí quando a gente começou a troca, primeiro, né, que o pessoal tava marcado para ir de 3 horas da tarde, mas o pessoal foi chegando às 2, porque eu acho que os corpos estavam pedindo por barras.
E aí deu tudo certo. Só que ontem foi muito mágico. Por quê? Ontem, gente, foi uma gargalhada. Foi um risada atrás de risada. Foi muito interessante a troca de barras que nós fizemos ontem. E aí, um dos pontos que a gente ativa na sessão de barras é o ponto da tristeza e da alegria. Na tristeza, a gente limpa todos os pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando tristeza na vida da pessoa, todos os pontos de vista que a pessoa tem sobre precisar ficar triste, e a gente tem muitos pontos de vista sobre isso. A morte, por exemplo, é um deles, sabe? A gente aqui nessa realidade, principalmente na nossa cultura, a gente acredita que quando uma pessoa morre, a gente precisa ficar de luto e viver essa tristeza. E quando a gente termina um relacionamento, quando a gente perde um emprego, por exemplo, a gente tem pontos de vista sobre ficar triste e muitas outras coisas, tá, gente? Então a gente limpa isso. E quando você limpa isso, você percebe que você não precisa mais funcionar a partir desses pensamentos, sentimentos e emoções, que você pode fazer outras escolhas. E a gente ativa o ponto da alegria, né? O ponto da alegria, ele tá relacionado também a limpar todos os interessantes pontos de vista que você tem sobre não poder ter alegria em determinadas situações. O trabalho é uma delas. Nessa realidade, a gente comprou que o trabalho não pode ser divertido. Que ou você trabalha ou você se diverte. Que onde você se diverte, né, você não tem a possibilidade de ganhar, de fazer dinheiro. E como seria se você pudesse ter um trabalho que onde você se diverte muito? E hoje é o que eu faço, gente. Hoje eu me divirto com as barras, né? A Fê tá falando aqui, ó. Risada com direito a bafo de alho, porque a gente também faz lanche compartilhado nas trocas, e aí cada uma leva uma coisa. E ontem, alguém levou lá um pãozinho de alho, gente, só que o pão de alho tava muito forte. E aí começou um kkk kikiki do bafo de alho, de como que ia ser, que ia ter que usar máscara. Eu sei, gente, que olha, a gente se acabou de rir. Foi muito divertido, foi uma delícia. As meninas estão aqui, ó. Ju tava lá, ó. A Ju que levou o pãozinho de alho, ó. A Ju tava lá, a Fê tava lá também, a Bárbara tava. E a Ellen tava lá também. Gente, olha, parecia que a gente tinha, sei lá, fumado um negócio, sabe? E isso também é um outro ponto de vista que a gente tem nessa realidade. Porque olha que louco, quando a gente tá tão feliz, quando a gente tá tão risonho, as pessoas começam a achar que a gente usou droga pra isso. Porque a gente comprou um interessante ponto de vista que a gente não pode ser feliz. E isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Sabe? Porque quando a gente tá sendo feliz, você começa a ser diferente das pessoas à sua volta. E quantas vezes você vai pro errado de você, sabe? Quantas vezes as pessoas, elas vão te julgar porque você é aquela pessoa que ri alto. Porque você é aquela pessoa que, putz, tá tudo bem interessante, sabe? Porque em Axis a gente diz que não tem certo nem errado, né? Então a gente não reconhece problemas. Tudo que a gente está vivendo vem para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, porque tudo são as escolhas. Nunca é sobre o que acontece, é sobre o que a gente faz com o que aconteceu, né? Então você pode escolher dar risada, de tomar um tombo, deu com a cara no chão e você tá dando risada. E tá tudo bem, porque é escolha, porque você pode escolher sentar, ficar chorando e reclamando e se remoendo porque você deu de cara no chão, porque alguma coisa que você escolheu não saiu da forma como você queria, ou você pode escolher dar risada de toda essa situação, né? E aí, gente, foi muito divertido. E aí, depois que eu corri as minhas barras, eu tinha um show pra ir. E esse show era o show do Quesne e do Daniel Lopes. É um show de stand-up. E aí, gente, pensam, a pessoa que tem asma do riso, tinha, né? Porque eu já destruí e descriei isso da minha vida. Uma pessoa que tinha asma do riso, já tinha morrido de rir com as meninas de tarde, né? Fui lá pro show dos caras, só que eu já saí de casa nas perguntas. Como eu posso abrir espaço para falar das barras nesse show? Não fazia a menor ideia de como que isso ia acontecer, gente. Só para vocês terem uma noção, o teatro ele tem espaço para umas 700 pessoas mais ou menos. E ontem estava lotado, não tinha mais ingresso, estava lotado, tá?
Aí, quem me acompanhou aqui nos stories ontem sabe que eu fui toda arrumadona primeiro. Eu tinha visto uns rios, deixa eu compartilhar uma outra coisa aqui com vocês. Já tá acabando, tá, gente? Mas deixa isso aqui, é importante. Por quê? Eu tinha visto um rios do show e aí as pessoas, elas estavam bem simples lá, né? Assim, na fila e tal, pessoal de calça jeans. E aí, olha que louco, porque eu ia botar calça jeans pra ir pro show. Aí eu até falei isso pra minha filha. Eu falei, filha, eu acho que eu vou de calça jeans porque o pessoal não vai muito arrumado, não. E, putz, resposta errada, gente. Quantas vezes você tá se diminuindo pra poder caber na realidade das outras pessoas? Cara, tem que estar muito consciente pra você não cair nas ciladas dessa realidade. E aí eu fiquei olhando pra aquela calça jeans, pra aquela blusinha, tipo mais ou menos, sabe? Que eu tinha escolhido. E aí eu falei, cara, meu corpinho mágico, incrível e maravilhoso, não tá escolhendo ir com essa calça jeans pro show, não vou. Não importa o que as outras pessoas estão escolhendo, eu não tô mais escolhendo isso pra minha realidade. E aí, gente, eu peguei um macacão preto, um macacão que eu fico me sentindo assim, muito maravilhosa com ele, né? E aí eu fiz minha maquiagem, passei meu batonzão vermelho só nas perguntas. Como que eu vou falar de barras nesse show? E aí, gente, fui toda arrumadona, toda lindona no salto. Botei um salto vermelho. Tem um salto vermelho, botei meu salto vermelho. Então fui eu, de batonzão vermelho, de macacão preto, meu salto vermelho. Pensa nessa pessoa. Foi bafônica, foi isso aí mesmo, gente. Fui assim, ó, bafando lá pro show deles, pro show dos caras. E aí eu cheguei lá, gente, olha, foi risada do início ao fim. Risada do início ao fim. O show deles é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, tá? E aí, gente, o que que aconteceu? Eles começam o show, né? Primeiro que eles como é que se diz? Eles gastam muito as pessoas, né? Então, eles começam fazendo perguntas para as pessoas, perguntam de onde as pessoas são, e aí fazem piada com aquilo. E aí, chegou uma hora que eles perguntaram o quê? Qual a profissão mais diferente que tem aqui? Eu falei, putz, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Foi na hora que eu levantei a mão. E aí, chamou um, chamou o outro. Tinha uma pessoa lá que trabalhava com Libras. Tinha um outro que trabalhava como técnico de segurança do trabalho, que eles zoavam pra caramba, porque eles falavam, pô, putz, isso não é diferente, tem mais 400 pessoas aqui com isso, mais alguém diferente. Aí eu levantei lá a minha mão, aí eles perguntaram, e o que você faz? Aí eu falei, sou terapeuta holística e facilitadora de barras de Axis. Aí eles, facilitadora de barras de Axis, o que é isso? E aí, gente, nessa o que é isso, eu aproveitei para poder explicar o que são as barras, né? Como que funciona. E olha que incrível, que grandioso, gente. Nunca é sobre a gente. Sempre é sobre o reino de nós. Sempre é sobre o reino de nós. E quantas pessoas que talvez nunca ouviram falar sobre as barras de Axis despertaram a curiosidade de conhecer. E quando, gente, a gente escolhe despertar e a gente escolhe fazer a diferença nesse planeta, o mundo inteiro muda. O mundo inteiro muda. Quem aqui já conhece, gente, a dinâmica da vela, do quarto escuro? Deixa aqui para eu poder saber se vale a pena eu fazer aqui rapidinho. Quem já conhece? Ainda não conhece, Bárbara? Acho que você conhece sim. Vou deixar essa para próxima, gente. Vou anotar aqui para deixar para próxima. Então, gente, são as nossas escolhas que criam a nossa realidade, sabe? Tinham 700 pessoas naquele espaço. Ah, a Nadiana conhece, né? Então tá bom, gente. Ó, vou fazer então. Vocês querem, sim ou não? Porque já passou aqui um pouquinho do horário. É rapidinho, mas eu acho que é legal a gente fazer. Bora fazer então? Então bora lá. Bora lá. Eu te convido aí a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos e se desconecta aqui da live. Preste atenção só no que eu tô falando aqui. Só no que eu tô trazendo pra você. Feche os seus olhos. Sente o seu corpo.
Focaliza a sua atenção na sua respiração. Bora sair do chat agora, gente, ó. Bora sair do chat. Bora prestar atenção aqui no exercício, que é um exercício bem legal, pra gente poder tomar consciência aqui de algo. Focaliza a sua atenção na sua respiração, no ar que entra, no ar que sai. Isso. Se conecta com o seu coração, com essa máquina perfeita, que bate mais de 100.000 vezes por dia e que você sequer para agradecer. Sente a gratidão pelo seu corpo perfeito, pelo seu coração que está batendo nesse momento, por todas as coisas incríveis e maravilhosas que você já está vivendo, por você ter acordado nessa manhã. Isso. E agora eu te convido a imaginar um quarto escuro. Um quarto escuro, totalmente escuro, totalmente escuro, totalmente escuro, muito escuro, muito escuro, muito escuro, muito escuro. Você não consegue enxergar nada, só escuridão, só escuridão, só escuridão. E você percebe que você é uma vela no meio desse quarto. Você é uma vela apagadinha, apagadinha. E aí você escolhe se acender. Isso, acende a sua chama. Deixa a sua chama brilhar. Deixa a sua chama iluminar todo esse quarto, todo esse quarto. Perceba que somente com a sua chama, todo esse quarto ele pode ser iluminado, onde antes era escuridão. Você agora é luz e você consegue perceber tudo à sua volta. E como você consegue perceber tudo à sua volta, você percebe também que tem 1 milhão de velas apagadas à sua volta, todas apagadinhas. E você escolhe compartilhar a sua luz com o mundo e você começa a acender cada uma das velas à sua volta, e você vai passando a sua chama. E essa chama vai se espalhando e todas essas velas vão se acendendo. Todas elas vão ficando acesas. Olha que incrível, que maravilhoso, que grandioso. E eu convido agora você a abrir os seus olhos e voltar pro aqui e pro agora. Volta pro aqui e pro agora. Aqui junto comigo. Que espaço é esse que você tem entrado na sua vida, que você acredita que você pode menos do que uma vela? Que espaço é esse que você tem entrado na sua vida, que você não tem reconhecido a tua capacidade de ser luz nesse mundo, de ajudar a despertar as outras pessoas, simplesmente pela sua escolha? Quando uma pessoa escolhe despertar, todo o mundo à sua volta tem a possibilidade de despertar junto com você. O mundo que você deseja começa pela tua transformação pessoal. Mas mais do que a tua transformação pessoal é pela sua escolha de ser luz nesse mundo, de reconhecer toda a tua potência, toda a tua capacidade de ser quem você é. Não é ser a Dani, não é ser a pessoa que você mais admira nessa realidade, é ser você. E como seria se cada uma de nós pudesse reconhecer a puta potência que é e se permitir ser luz nesse mundo? Se permitir ser a energia do convite, sabe? Olha, tem algo incrível aqui que eu conheci, quer conhecer também? Tem algo incrível aqui que eu experimentei, quer experimentar também? E todas nós temos esse poder. Só que quantas vezes a gente entra no espaço de acreditar que a gente não sabe o bastante. Só que não é sobre você saber tudo. Eu não sei tudo, ninguém sabe. Enquanto a gente estiver aqui nessa realidade, gente, enquanto você estiver aqui nessa realidade, você vai ter a oportunidade de aprender coisas que você não sabe. Não é sobre isso.
É sobre você escolher compartilhar aquilo que você já sabe. Para a gente poder ser contribuição com o outro, você não precisa saber muito mais do que o outro, você precisa saber um pouco mais. E às vezes é uma vírgula que você sabe, que a pessoa não sabe, que faz toda a diferença na vida dela. Às vezes é um detalhe. Quando você sobe um degrau na escada da evolução, você consegue perceber coisas que outras pessoas não estão conseguindo perceber. E aí esse um degrau, ele te permite acessar outras informações que outras pessoas não acessaram ainda. E como seria você olhar para quem está no degrau de baixo e falar, olha, a visão daqui de cima é mais incrível ainda, vamos subir esse degrau, vamos experimentar. Eu estou fazendo isso aqui e está dando certo para mim, você quer experimentar também? Opa, você quer experimentar? E que coisa incrível e grandiosa pode acontecer a partir desse movimento, a partir da gente escolher ser luz, a partir da gente escolher ser a energia do convite. E bora lá, o que mais é possível, né, gente? Passamos aqui um pouquinho do horário, deixa eu trazer aqui o convite para vocês, né? Só para finalizar, né, eu ri do início ao fim lá no show dos meninos, é muito bom. Se vocês ainda não assistiram, eu super indico. Me parece que eles vão voltar no mês de junho ou no mês de julho com uma nova temporada no Teatro Nova Iguaçu, e eles estão fazendo temporadas em todo o Rio de Janeiro, então pesquisem, ó, Quesne e Daniel Lopes, eles são muito engraçados de verdade. E nós temos, gente, a capacidade de curar o nosso corpo. Tudo na natureza foi feito para se regenerar. Tudo na natureza foi feito para se regenerar. Mas em algum momento a gente se desconectou dessa capacidade. E a gente acredita que a gente não tem capacidade de curar o nosso corpo. Um dos pontos que a gente ativa numa sessão de barras, e um dos pontos que vocês vão aprender na classe, é ativar o ponto da cura. Né? Eu conto essa história. Eu tenho bambus da sorte na minha casa e eu podei todos os bambus, eu cortei todos eles, né, o caule no meio, todos eles. A parte de cima criou raiz e virou um novo bambu da sorte, e a parte de baixo que tinha raiz tá brotando lá novos galinhos e eles estão crescendo novamente. E a gente tem essa capacidade. Só que a gente se desconecta disso. E se você não tivesse mais pontos de vista sobre se curar, o que você poderia resolver aí na tua realidade que você não conseguiu resolver ainda? E eu falei aqui, gente, da asma do riso, mas quem me conhece há mais tempo sabe das crises crônicas de enxaqueca. O quantas vezes eu parei no hospital e só passava com medicação na veia. Tinha que tomar tramal na veia para poder passar a crise de enxaqueca. Eu não tenho mais nada disso. Só que eu faço tratamento para enxaqueca desde os 16, desde os 17 anos. Eu tenho 40, uma vida inteira tomando medicação, alopatia, coisas que fazem tanto mal para o nosso corpo. Quando na verdade, ó, o segredo tá a gente olhar para dentro da gente e a gente se reconhecer como ser infinito que nós realmente somos. A contribuição que o nosso corpo pode ser nessa realidade, nossa capacidade de se curar, nossa capacidade de fazer escolhas, nossa capacidade de co-criar a nossa realidade. E aí, gente, ó, todos nós nascemos para progredir e prosperar, né? Tudo na natureza é abundante, tudo na natureza é abundante, nós também somos, tá? E eu só posso ser aqui a energia do convite. Então aqui eu tô aqui para poder te convidar a experimentar. Lá no link da bio, você vai encontrar alguns convites para você. E eu quero reforçar aqui que convites são esses. Dia 29, que é sábado que vem, eu vou estar realizando o Zen Day, que é uma experiência holística na Casa Azul, que é uma casa deliciosa de arte e terapia no coração de Santa Teresa. Essa casa ela foi idealizada pelo Anselmo Vasconcelos. Então esse evento ele está sendo organizado em parceria com ele, em parceria com a casa, em parceria com outros terapeutas. Lá no dia 29 você vai ter a oportunidade de conhecer tanto as barras de Axis quanto outras terapias holísticas, tá?
O evento, ele funciona em sistema de contribuição voluntária. Então, hoje, gente, só para você ter uma noção, tá? Hoje, se você fosse agendar uma sessão de barras, você pagaria entre 150 e 350 reais, mais ou menos, a sessão. No evento, você vai ter a oportunidade de experimentar a sessão de barras e outras práticas energéticas, porque vai ter muita coisa lá. Tem reiki, vai ter leitura de baralho, né, de cartas, tem bastante coisa legal, tá? Alinhamento de chakras, é uma experiência holística. E aí você vai poder fazer tudo isso e deixar uma contribuição voluntária para casa, tá? Essa contribuição que você vai deixar, embora a gente não esteja estabelecendo um preço fixo, né? Eu quero trazer essa consciência aqui para você, que é a tua contribuição que vai manter esse projeto vivo funcionando lá dentro da casa. Porque a tua contribuição, ela vai ser dividida para a contribuição para casa e para os terapeutas parceiros também. Então, se você sentir no coração de vir conhecer as barras, de vir conhecer a Casa Azul, de vir conhecer as outras terapias e estar com a gente nesse movimento, faça a sua inscrição lá no link da bio. E dia 30 de abril eu vou estar no Recreio dos Bandeirantes, junto com a Ellen, com a Lei e com a Rúbia, ministrando a próxima classe de barras de Axis. Vai ser ali na Avenida das Américas, é uma localização excelente, em frente ao BRT. Se você quer aprender mais sobre as barras, se tornar um praticante de barras e poder se beneficiar de tudo aquilo que as barras podem proporcionar na sua vida, só vem. Você pode tanto clicar lá no link da bio, quanto me mandar um direct aqui com Saiba Mais, que eu te passo todas as informações. Se você é terapeuta, se você trabalha com alguma prática holística, me chama no direct, tá? Cláudia, né? É Cláudia. Me chama no direct, tá bom? Também tenho um grupo de avisos, tá? O grupo de avisos foi criado hoje, o que mais é possível. Esse grupo de avisos, gente, a intenção é que você possa entrar lá e você receber todos os avisos de lives, de workshops, de oportunidades como o Zenday que tá rolando. Lá eu compartilho conteúdos de valor e o que mais é possível, tá? Esse é um grupo fechado somente para você receber os meus comunicados e as oportunidades que eu tenho aberto aqui, que eu tenho trago para as pessoas, tá? Esse é a primeira oportunidade. Também tem um grupo aberto. O primeiro é fechado, o grupo de avisos, só eu mando mensagem. Mas também tem um grupo aberto, que é um grupo de trocas, onde você também pode fazer a divulgação do seu trabalho. Tá tudo lá no link da bio. Vou deixar essa live salva. Deixa a sua contribuição aqui também. Então, o que eu te convido a fazer? Eu vou salvar a live no perfil, compartilhe essa live para que esse conteúdo possa chegar para mais e mais pessoas, tá bom? Um beijo grande, gente. Excelente feriado para todos. Oi, Cláudia, eu sei, me deu só um branco na hora do teu nome. Eu tava tentando lembrar, mas eu sei que é você. Me chama lá no WhatsApp, você já tem o meu número, tá bom? A gente se fala por lá. Um beijo grande. Beijo!